Em janeiro do ano passado, nós mostramos aqui no Balanço Geral Alagoas um incêndio que atingiu uma casa no Jardim Petrópolis. Fizemos apelo, foi um desespero danado. Aí pouco mais de um ano, a dona do imóvel conseguiu, graças à sua ajuda, que é telespectador aqui do Balanço Geral Alagoas, da TV Pajuçara, reconstruir a vida, recomeçar. Por isso, com muita alegria, agora vamos falar ao vivo com o repórter Williams Tavares, que está no local. Williams, é com sorriso no rosto, né, e brilho nos olhos que a gente chama você para passar essa notícia para a gente, porque eu lembro que naquele dia foi um dia de muita tristeza, de muito desespero, de muita agonia, porque não é fácil você perder tudo que tem dentro de uma casa, ou praticamente tudo, por causa do incêndio. Mas a nossa audiência ajudou. Conta tudo pra gente aí, Williams, agora, por favor. Sem dúvida, viu, Douglas? Fazendo um breve resgate na história, no ano passado, quando a gente veio aqui pelo Balanço Geral, aqui no Petrópolis, a situação era muito triste. As imagens refletiam o cenário de uma família que estava em desespero. A gente teve acesso ao material, ao vídeo que mostrava a casa em chamas. Tudo se perdeu dentro da casa. Eu lembro que ali do outro lado tinha uma equipe com uma escada, com os equipamentos de manutenção, e a gente o tempo todo preocupado em mostrar o cenário por dentro, por cima do muro da casa que fica nessa comunidade que nós estamos agora. E de repente o Henrique Moura, que está mostrando as imagens agora, ele conversou com um trabalhador, perguntou se ele poderia emprestar a escada, e foi exatamente aqui que a gente colocou a escada. O Henrique subiu, o tempo era curto, a gente estava correndo contra o tempo, a gente sabe da correria que é entrar ao vivo, e por aqui o Henrique subiu e conseguiu mostrar pela parte de cima o cenário de destruição da casa da dona Rafaela. Inclusive a gente já tinha terminado, já tinha contado a história e terminado o ao vivo, e já estava seguindo para outra pauta, quando de repente ela apareceu aqui, bem pertinho aqui desse carro branco, e veio, se aproximou da nossa reportagem. Nós conversamos com ela, ela contou como tudo aconteceu, estava muito abalada, mas conseguiu transmitir o recado, que foi que ela passou com ela, com a mãe dela, e hoje a gente volta por uma boa causa. Olha só como é que está a estrutura da casa. Logo na frente a gente observa que a casa ela ficou totalmente diferente. Olha só que transformação. E a gente vai entrar, não é, Douglas? É claro, na casa aqui da Rafaela, para mostrar como é que está agora, né? Depois que a reportagem, depois que o ao vivo foi feito, olha só como ficou a estrutura da casa da nossa entrevistada. Ela, graças a Deus, ela conseguiu muita ajuda, conseguiu porta, conseguiu telha, conseguiu até mesmo portão aqui, muita coisa. E assim que a gente mostrou, a gente conseguiu chamar a atenção do nosso telespectador, e o telespectador da TV Pajuçara é diferenciado. Rafaela, eu estava conversando com a equipe, com o Henrique, com o Jefferson, o quanto nos enche de alegria, de felicidade, saber que a gente mostra um problema e hoje a gente tem essa transformação, não é, minha amiga? É sim, bom dia a todos, bom dia WT, bom dia Douglas, bom dia Balanço. E com enorme satisfação e coração cheio de gratidão, estamos aqui mais uma vez, e hoje para agradecer a ajuda, a audiência do BG, agradecer a ajuda de todos, né, que se disponibilizaram, que abraçaram a causa. Foi uma corrente de solidariedade muito linda. Eu botei de banda de lado a minha vergonha e vim lutar. Eu só tinha duas alternativas, ou me prostrar ou lutar. E eu não aceitava, aceitei assim o que aconteceu, porque eu entendi que Deus queria renovar, né? Era algo que ia acontecer grandioso, porque nós perdemos uma vida de quase 30 anos de trabalho. Então, tudo foi restaurado, glória a Deus, além do que eu imaginava, além do que eu pedia ao Senhor nas minhas orações. Nossa casa foi reconstruída com muita ajuda, graças a Deus, e um brinde, né, que o Senhor me deu, que foi o meu bebê, meu filhinho, que o Pedro Samuel, que veio junto. Essa dádiva de Deus, né, minha amiga? Essa dádiva de Deus, um milagre, né? Como eu compartilhei com você, eu tinha um histórico de não poder ter filho no auge dos meus 43 anos. E Pedro chegou nesse momento de turbulência, trazendo mais ainda
o renovo do Senhor e nos mostrando como é bom a gente ter fé, como é bom a gente lutar a favor da bondade de Deus. E, com certeza, se não fosse a ajuda imensa, né, do BG, de vocês, essa história não teria iniciado da maneira como iniciou. E hoje a gente finaliza dessa forma. Ô, Rafaela, e o Pedro está querendo falar. Criança linda. Rafaela, no ano passado, o que é que muda da Rafaela do ano passado, de quando a gente chegou aqui, que estava aquela tragédia, a casa toda destruída, a Rafaela de hoje, o que é que muda em comparação com a do ano passado? É uma mudança tremenda, né? A Rafaela do ano passado não existe mais, não tem como nem existir mais. Hoje, a Rafaela que existe após o incêndio é uma Rafaela grata, uma Rafaela com uma fé maior do que já tinha e apenas grata, apenas gratidão. Gratidão a Deus primeiramente e uma gratidão imensa a vocês e aos telespectadores do BG, a grande audiência do BG. Rafaela, conte sempre com a gente, viu? A gente está aqui para ajudar. Só para finalizar rapidamente, chega aqui, dona Edileuza, um minutinho só para falar com a gente aqui. Eu lembro que a dona Edileuza é fã do Balanço Geral, é fã do Douglas, e quando aconteceu o incêndio, a senhora inclusive chegou a se machucar, não foi? Estava sem acompanhar ao Balanço Geral, agora está assistindo e num conforto diferenciado, né? Diferenciado. Diferenciado, mas ainda vai ficar melhor em nome de Jesus. Ok, minha amiga, muito obrigado, viu? Que Deus continue abençoando cada uma de vocês. Douglas, nada melhor do que a gente enxergar o jornalismo, não é, por esse olhar. A gente tem esse compromisso, a TV Pajuçara tem esse compromisso de ouvir a população, de ouvir aquelas pessoas que mais precisam do nosso apoio, e eu acredito que a TV Pajuçara faz isso muito bem. Eu acho que essa questão de sensibilidade que a gente sempre bate nessa tecla, a gente tem que parar enquanto jornalista, repórter, comunicador, independentemente da função, a gente tem que ter esse tino para ouvir as pessoas, para conversar, para saber quando está bem, para saber quando elas estão precisando de ajuda. E a gente, quando veio aqui no ano passado, a gente sentiu esse sofrimento da Rafaela, da mãe dela, e graças a Deus, assim que a reportagem foi feita, várias pessoas que acompanhavam ao Balanço Geral fizeram a sua parte, e hoje a gente está diante de um cenário como esse, né? De felicidade, de alegria, de recomeço e também de conquista. Volto contigo. O que é que eu vou dizer agora, Williams? Eu quero que o Henrique coloque a câmera em você e na Rafaela, porque enquanto vocês falavam essa história, eu lembro que a gente estava aqui, e o diretor que fica no ponto falando aqui, dizendo: vai, Douglas, rápido, a gente vai mostrar um incêndio, chama logo. E você é emocionado, e eu também aqui emocionado no estúdio, ouvindo tudo que a Rafaela falou, da força da nossa audiência, do poder das pessoas de ajudar, da sensibilidade das pessoas, né? Da nova vida dela após... Olha que tragédia, você perder tudo num incêndio, aí de repente a nossa audiência ajuda, você que está em casa ajudou e ela já está uma outra pessoa, aí vem um filho novo para abençoar, e vocês falando e eu dizendo que todo mundo sabe, eu passei muitos anos trabalhando em outra empresa, né? E eu fiquei pensando, eu vou para a TV Pajuçara, eu vou fazer o Balanço Geral Alagoas, como é que vai ser esse Douglas, né? Será que vai valer a pena? E, gente, por tudo já valeu a pena. Mas por essa matéria de hoje, de agora, aos 3 anos que eu vou completar aqui, valeu muito a pena ter vindo aqui para a TV Pajuçara. Valeu muito a pena contar essas histórias e contar essa história da Rafaela que me fez voltar um filme na minha dúvida de vou, não vou. Dá um abraço nela, você chora aí, eu choro aqui, e eu estou muito feliz e muito emocionado de verdade. Porque a nossa audiência conseguiu transformar o que era lágrima de dor, de aperreio, de perder tudo em um incêndio na sua casa, em lágrimas de alegria. Parabéns a você pela sensibilidade, ao Henrique Moura pela sensibilidade no dia e hoje, e a Rafaela pelas palavras. Nós que agradecemos a ela por tudo. Um grande abraço, meu amigo. Quando você chegar aí da rua, do seu trabalho, venha ao meu encontro que eu quero te dar um abraço muito especial em nome de toda a equipe do Balanço e dizer a Rafaela que nós estamos felizes demais por ter contribuído com um pouquinho no seu recomeço e, como ela usou a palavra bíblica, né, no seu renovo. Valeu muito a pena ter vindo para cá. Valeu muito a pena fazer o Balanço Geral. Por tudo que eu já vivi aqui ao longo desses quase 3 anos,
e por essa sua entrada ao vivo de hoje. Abraço, meu amigo. Parabéns, tá? E um beijo, Rafaela, beijo, Pedro. Vamos continuar por aqui, viu? Quer falar alguma coisa? Fala se quiser. Fica à vontade. Obrigada, obrigada, obrigada. Que Deus abençoe infinitamente mais a vida de todos vocês, do Câmara, do WT, a sua vida, Douglas, e a vida de cada um telespectador que me abraçou como família. Muito obrigada. É isso que importa. E isso já vale a pena a gente viver. Muito obrigada. Valeu. Um abraço, Rafael. Volto contigo, Douglas. Beijo. Valeu, Williams. Vamos nos recompor para continuar o balanço geral. Beijo, Pedro! Beijão, Rafaela, para sua mãe, para todo mundo. Que desespero nesse dia mostrar esse incêndio, gente. Perdeu tudo ou praticamente tudo. Que alegria mostrar hoje que é possível recomeçar. E esse recomeço só foi possível porque a gente pediu a sua ajuda. Muitas vezes eu chego a um canto, alguém fala, vocês pedem muito, é muito apelo lá na TV, né? É, gente, tem que pedir. A vida não tá fácil. O recomeço não é fácil para ninguém. E não seria fácil e não seria possível para a Rafaela esse recomeço sem a sua ajuda. Sem a audiência da TV Pajuçara, sem a audiência do Balanço Geral Alagoas. Muito obrigado. Que Deus dê em dobro a você que ajudou nesse dia tão triste na vida dessa família. E hoje, um dia tão alegre e emocionante para todos nós.